Voltamos, galera! Estamos aqui de novo. Olha, quando a sintonia é boa, é isso que acontece, acabam falando juntas, né? É isso aí. Então, E só para lembrar vocês, não esqueçam, viu? Deixa um recadinho pra gente. Eu gosto tanto. Terrível. Eu ia gostar muito de receber uma mensagem de vocês. Tô ansiosa para ler um oi, pelo menos, de vocês. Então, vamos revisar que a gente ganha mais, professora Tainá. Simbora! Na aula de hoje nós falamos sobre os adjetivos, as qualidades, caracterizações da língua espanhola. O adjetivo, como vocês já sabem, é uma classe de palavras variável. Variável por quê? Porque ela vai flexionar em gênero e em número, apresentando ali tanto masculino quanto feminino, singular e plural. E eles também podem atuar como modificadores do quê? Do substantivo, ou ainda atuarem como pronomes indefinidos. Então não esqueçam que o substantivo é uma classe de palavras que atua como caracterizador, certo? Na aula de hoje, nós também falamos sobre o gênero textual, que é o humorístico. Dentre aí várias situações que envolvem o humor, cujo objetivo é esse mesmo, trazer, despertar o humor no interlocutor, aquele que assiste, aquele que ouve, aquele com quem se fala. E dentre eles nós temos a piada, a anedota e a própria tirinha humorística. Nós também estudamos um pouquinho e vimos esse livro, La Gitanilla, que é um dos romances do Miguel de Cervantes, nosso queridíssimo romancista Miguel de Cervantes, onde ele vai falar de uma cigana que ficou apaixonada por um nobre, e esse nobre chega ali no momento que ele tem que decidir, ou larga a sua riqueza, o seu luxo, e vive na pobreza e com aquela cigana que ele se apaixonou, ou vai ter que esquecer o seu amor e viver ali a sua riqueza. E depois vocês me contam o que vocês descobriram, qual foi a decisão desse senhor Juan Cárcamo. Nós também viajamos para nossa vizinha, a Bolívia. Nós vimos algumas curiosidades da Bolívia. Nós também descobrimos que ela, claro, né, tá localizada aqui na América do Sul, como o Brasil. Ela faz fronteira com o nosso país, com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile e também com o Peru. E que ela possui duas capitais. Que é La Paz e Sucre. Isso mesmo. O espanhol é o idioma mais falado, mas também existem mais de 30 outros idiomas não oficiais e outras línguas não oficiais no país, que faz essa mescla entre a língua oficial e a língua materna deles, a língua anterior à sua colonização. Nós vimos também que a Bolívia ela tem várias peculiaridades, e uma outra peculiaridade que a gente não viu é a seguinte: a Bolívia é um país onde os presos não tem policial cuidando deles. Olha, já pensou, gente? Olha a confiança, né? Se eu fosse vocês, eu dava uma lida e falava pra gente depois, hein? Se vocês descobrirem alguma outra característica, alguma outra curiosidade, escreve pra gente, conta pra gente o que foi que você descobriu, o que mais você sabe. Conta pra mim se você gosta da saltenha boliviana que eu aprendi a fazer com uma boliviana. Olha que maravilha! É deliciosa. Então, meus amores, agora é a vez de vocês. É o momento em que vocês têm que se concentrar, voltar no seu slide, voltar no seu vídeo, prestar bastante atenção e poner manos à la obra, pôr as mãos à obra. Certinho? Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Nós voltamos já já com a correção da nossa atividade.
E aí, galera, tudo certo? Eu acho que ela se assustou. Acho que ela ia me assustar, vocês sabem, né? Vocês lembram, né? O quanto ela gosta de me assustar. Ah, hoje eu tô tranquila. É. Tomei remédio hoje. Ela tomou um chazinho, ela tá em paz. Então, galerinha, chegamos na nossa atividade de sala hoje. Como é que foi a realização dessa atividade de hoje? Facinho, não foi, Tainá? Foi muito tranquilo, né? Até porque eles tiveram lá uma questão que eles retomavam o conteúdo da primeira aula, não é? Isso. Nós sempre vamos trabalhar nessa linha, de sempre voltar, sempre buscar alguma coisa que já foi mencionado anteriormente, Isso para que mesmo. vocês vão trabalhando, vão relembrando todas as coisas que vocês estudaram. Certinho? Então vamos lá. simbora para a primeira questão. Sobre o uso do lo, é correto afirmar que utilizamos antes de adjetivo, verbo e advérbio seguido ou não de que, pode ser substituído por ele. Se a palavra seguinte for um substantivo seguido de que, podemos usá-lo. Varia em gênero e número e por isso seu plural é los. Ou vem sempre antes de adjetivo, advérbio e particípio seguido de que. Essa vocês não precisavam nem mais ter tanto trabalho, né? Não mesmo. Porque vocês viram que eles vêm sim antes de adjetivo e advérbio, só que de verbo não. Isso. A não ser que seja o verbo no particípio, né? Isso mesmo. E ele sempre vem seguido do que? Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, pode ser substituído por ele, tá? Porque o ele, principalmente esse ele aqui, que é o ele com la tilde, é ele. É a tradução para ele e não para o artigo. Isso. Se a palavra seguinte for um substantivo seguido de que, nós podemos usar o lo? Nunca, tá? Sempre vamos utilizar o ele, pronome, artigo feminino, artigo masculino singular. E ele varia em gênero e número, por isso seu plural é los. Não, ele é um artigo neutro. Se ele é neutro, ele não vai variar de gênero e nem de número. E o los, ele é o plural, sim, de um artigo, mas do artigo ele. Vem sempre antes de adjetivo, advérbio e particípio seguido. Por quê? Aí sim, encontramos a nossa resposta correta, é a letra E. Isso mesmo. Eles nem sofreram com essa questão, né? Não mesmo. Foi facinho. Vamos para a questão 2. Escolha a alternativa em que o adjetivo demonstrativo está utilizado corretamente. Não é qualquer adjetivo, viu, gente? É o demonstrativo. Ou seja, ele está demonstrando algo, não é? Ele não é qualificativo, ele é demonstrativo. Isso mesmo. Aquellas son las botas de Juan. B. Estes libros son míos. C. Esses vestidos están sucios. D. Este leche es mi de Pedro. Ou E. Esos chicos son malos. E aí, galera? Qual é o adjetivo demonstrativo aqui? Se formos parar para analisar, nós temos vários, né? Temos várias situações aí, mas na verdade eles são pronomes demonstrativos, que são aqueles... Que são aqueles, estes e esses. Mas só um deles está acompanhando o substantivo de forma que ele traga uma característica. Por isso que ele é demonstrativo, como nós dissemos na nossa aula. O que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar se esse demonstrativo ele está se referindo ao meu substantivo ou se ele está se referindo ao meu adjetivo, né? Ou seja, um adjetivo acompanhando o outro. Isso. Então a gente pode observar, opa, eu já estou querendo dar a resposta, mulher. Então vamos lá para a nossa resposta correta. É a letra E, gente. Esses ticos são malos. Isso. Malos é o meu adjetivo. E esses, ele está se referindo aos meninos. Isso mesmo, está se referindo aos meninos e fazendo aqui a relação, caracterizando. Malos tem uma relação direta com esses, sendo, na verdade, se nós formos pensar na língua portuguesa, um predicativo do sujeito.
Esses nomes da língua portuguesa. Mas que tem na língua espanhola também. Então, eu tenho aqui uma caracterização, porque malos, eu já sei que é o adjetivo. Mas ele está caracterizando quem? O pronome demonstrativo. Por isso que é adjetivo demonstrativo. Se você observar, os outros demonstrativos, eles não estão se referindo a nenhuma qualidade. Isso, nenhuma característica. Não estão mesmo. atribuindo características, eles estão ali só fazendo o papel de pronome, que é acompanhar ou substituir o substantivo. Isso mesmo, meus amores. Vamos para a questão 3. Sobre as charges e tirinhas, é incorreto afirmar... Incorreto, viu? Isso mesmo. O quê? As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras a imagens e muito bom humor. Com certeza. No Brasil... Pode dizer que sim, né? No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor. Com certeza. Sim. Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliado às linguagens verbal e não verbal, para a construção de sentidos do texto. Sim. Vamos pular para E? E aí, qual é a que tá certa? Vamos pular para E. Charges são textos formais? Não. São também. São também. São. Com certeza. Porque eles podem ser trabalhados tanto da forma formal como da forma informal. É verdade, é verdade, é verdade. Então aqui também está certo. A letra D, olha o que ela diz. As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gênero textual, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Não tem nada a ver, já que linguagem verbal e não verbal andam juntinhas dentro de charges e tirinha. Então essa? Com certeza essa daqui que tá errada, né, gente? Porque claro que charge e tirinha é um gênero textual. E se você ainda estava em dúvida, o tema da aula foi gênero textual humorístico. Dentro do humorístico temos as charges. Então, charges e tirinhas são sim gêneros textuais. Então, a resposta correta, claro e evidentemente, que é a letra D de dado. Muito bem. No Enem de 2013, nós tínhamos essa tirinha. Olha lá. Da nossa questão 4. E aí vocês podem colocar em prática já, começar a colocar em prática, porque nós vamos sempre fazer isso, trazer mais de uma questão voltada para o Enem, para que vocês observem aí o gênero humorístico, a linguagem verbal e não verbal, certo? Então vamos lá. Já não és como antes. Alguém que está bem por aqui que falou. Já não és como antes. Lo reto a un duelo. Está bien, Pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas. Já não é como antes. Você está pronto para um duelo? Tudo bem, Pardo. Eu com o joystick e você com as teclas. Olha que duelo diferente. Inusitado, não é? O que será que eles estariam criticando? Qual seria a crítica social aí? Qual seria? Vamos ver? Porque Vamos geralmente traz ali uma pincelada, vamos dizer. A charge evoca uma situação de disputa, né? Cada um com o seu, a sua arma, vamos dizer assim, né? A sua forma de lutar. Seu efeito humorístico reside no ou a aceitação imediata da provocação, descaracterização do convite a um desafio, sugestão de armas não convencionais para um duelo, deslocamento temporal do comentário lateral, posicionamento relaxado dos personagens. O que a gente pode observar nessa tirinha, gente? Quando a gente chama é ótimo, que eu não chamo ninguém para duelo nenhum. Quando ocorre um duelo, quais são as armas? Normalmente são espadas ou armas de fogo. Isso mesmo. Né? É o que a gente vê nos filmes, nos livros e coisas aí.
Só que no caso dessa tirinha, quando ele chama o pardo para um duelo, o pardo chama o outro cara para o duelo, ele fala o quê? Eu vou com o joystick e você vai com as teclas. E aí a gente até pode caracterizar e dizer assim, que um é do mundo virtual e o outro não. O outro é do ramo das leituras, já que joystick é uma personagem de faroeste. Não? Mas tudo bem, vamos lá. Então, não é aceitação imediata da provocação? Não. Descaracterização do convite é um desafio? Também não. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. Claro, né, gente? Ele falou ali coisas que não tem nada a ver. Deslocamento temporal de um comentário lateral e posicionamento relaxado dos personagens. Então, a nossa resposta correta, alternativa C. Vamos para aquela parte mais legal da aula de hoje, que é o Se Liga no Enem. Nós temos um texto claro e que ela vai falar o que eu não posso fazer. Traduzir, gente. Vocês viram que eu traduzi tudo hoje, né? Mas a Tainá não pode ser tradutora, porque Então, na prova do Enem, ela não vai estar lá do ladinho de vocês. Então, o máximo que ela vai poder fazer é uma leitura contextualizada. Então, vamos ler o texto. Opa, passei. La pianista, essa é da Universidade Estadual do Ceará, do ano de 2014. La pianista que dança sobre la música. Yuha Wang, Pequim, 1987, tiene el aspecto de una bailarina punk con su pelo corto y rebelde, y su vestido negro y chaqueta del mismo color, y altísimos tacones. Y cuando toca el piano, sus dedos se deslizan como si bailaran encima de las teclas, sensible ante el romantismo del vals de Chopin, energéticos ante la interpretación del jazz con Thea for Two y apasionados al abordar las raíces de la música clásica que arraiga con España con Carmen de Bizet. A sus 27 años, la pianista es una de las 13 sensaciones de la escena de la música clásica. Una figura capaz de atraer nuevos públicos e inspirar vocaciones. Ella fue la protagonista ayer de la segunda entrega del ciclo Visionarios patrocinado por el Banco Sabadell, en un diálogo con los periodistas Jesús Ruiz Mantilla en El País y Javier del Pino de la cadena SER, llevado a cabo en un auditorio del Museu Reina Sofia. E a pergunta sobre esse texto é o seguinte: identifique o grau do adjetivo altíssimo. Olha só como é que são os textos, né? Um texto imenso para fazer uma simples perguntinha. Só. E sempre lembrando que vocês podem observar que foi um texto de uma universidade. Os vestibulares pelo Brasil afora trazem textos em espanhol e a pergunta altamente ligada à gramática. Diferente do Enem, que ele é ali ligado ao contexto, né? Isso ao mesmo. lado textual. Então, qual é o grau do adjetivo altíssimo? É só pensar aí que ele está relacionado ao superlativo, não é isso? Então, ele seria o quê? Comparativo de superioridade? Comparativo de excelência? Superlativo absoluto sintético? Ou superlativo analítico? Ou ainda só superlativo? Ele é, claro, que um superlativo absoluto sintético. Que é a mesma regra do português. A mesminha. Que são aqueles adjetivos acrescidos do íssimo. Isso, meus amores. Essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição de vocês. Certinho? Tchau, tchau. Beijos. E até a próxima. E nos vemos.